Bom dia, meu povo. Bom dia, irmã. Vamos para a nossa última live dessa sequência de 4 lives falando sobre a virtude da temperança. E aí, qual força vamos falar hoje? Vamos falar sobre a última força para o desenvolvimento de uma virtude que é tão importante para vivermos bem, vivermos melhor os dias de hoje. E hoje, gente, essa força, esse caminho para desenvolver a temperança, ele é um solo fértil. Bom dia, mãezinha. Ele é um solo fértil, é terreno fértil para todas as outras virtudes. Eu arrisco dizer todas as outras virtudes florescerem. Essa força, ela nos permite enxergar a verdade sobre nós mesmos, sem superioridade, sem autocrítica excessiva, sem soberba. Esta força, este caminho de hoje é um caminho muito importante para todas as pessoas, em todas as áreas da nossa vida, seja na esfera do trabalho, na esfera dos relacionamentos, na esfera da vida pessoal, todas as áreas. É uma força, assim, invisível, uma musculatura uma musculatura emocional, né? Sempre falo isso, fazendo essa comparação aí com a esfera física. É uma musculatura emocional que sem ela é impossível a gente ser transformado, na verdade. É ela que nos permite buscar melhoria, buscar aprendizado, buscar transformação. Alguém arrisca quem é essa força? Qual é essa força, na verdade? Vamos só fazer um resgate das últimas lives. Lembrando que estamos fazendo uma sequência de 4 lives, 4 caminhos para desenvolver a virtude da temperança. A virtude que nos ajuda a viver uma vida moderada, uma vida mais equilibrada, uma vida melhor. Lembram que eu fiz a analogia como se nós estivéssemos vivendo a vida com um pé no acelerador e um pé no freio, e é muito importante o pé do acelerador, as virtudes da coragem, aquilo que nos leva para frente, aquilo que nos faz ser ousados, buscar mais. Mas se nós não temos o pedal do freio equilibrado, em uso ótimo, nós corremos um grande risco de sermos aí carro desgovernado na vida, e isso traz consequências. Então a virtude da temperança, ela é importante porque ela é esse pé do freio, né? O pé no freio, e não no sentido ruim, mas no sentido ótimo, no sentido equilibrado, moderado. Temperança vem da palavra tempero, uso ótimo. O que é uma comida maravilhosa sem o sal no ponto certo, nem mais nem menos. O de mais estraga aquilo que é maravilhoso, o de menos também estraga aquilo que é maravilhoso. Então, essa virtude da temperança, ela tem a ver com isso, com essa moderação, com esse cuidar desses excessos na vida. É o que faz com que a gente tenha ali esse uso calibrado da nossa velocidade, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. E aí nós falamos sobre autocontrole, falamos sobre a força da prudência, como ela se manifesta, como ela pode ser desenvolvida na nossa vida. E a última live do domingo passado, falamos sobre o perdão.
o perdão como uma força também que é fundamental para que a gente possa ter uma vida emocional mais saudável, relacionamentos mais frutíferos, uma alma mais limpa, uma alma mais firme, mais forte. E hoje nós vamos falar sobre esse terreno para desenvolver todas as outras virtudes, sobre esse fechando esse ciclo, né? Falando sobre esse terreno fértil para florescer outras virtudes, que é a força da humildade. Vamos falar sobre a humildade. Sem a humildade, sem essa força da humildade, nós corremos grandes riscos na vida. E o que é que seria o desequilíbrio dessa força da humildade? A humildade no seu uso ótimo. Algumas pessoas até confundem humildade, achando que é se sentir menos do que outras pessoas. E eu sempre falo uma frase sobre humildade que é assim: eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Então isso é uma chave para que a gente possa pensar assim: poxa, será que nessa situação eu estou me sentindo inferior? E humildade não é isso, não tem nada a ver com isso, com se sentir inferior. Na verdade, a minha experiência me fez enxergar que o uso descalibrado da humildade, a depender do temperamento da pessoa, das experiências, dos valores dela, ou a pessoa vai pender para um lado, ou eu vou pender para um lado direito ou eu vou pender para o lado esquerdo, né? Os extremos. Então, o que seriam os extremos? Que, na verdade, são sombras dessa força da humildade. Já vai pensando aí sobre você, se você tem uma tendência a ir para uma sombra do lado direito ou ir para uma sombra do lado esquerdo. O que seria uma sombra do lado direito, digamos assim, né? Simbolicamente, o lado direito, se eu pender demais para esse lado, eu posso cair num sentimento de excesso de superioridade. Então, o uso descalibrado da humildade, ele pode fazer com que se eu tiver uma subutilização, né? Se eu usar de menos essa força, se eu não tiver essa musculatura desenvolvida, isso pode fazer com que eu tenha muita arrogância, soberba. O contrário da humildade, de alguma forma, é um caminho de orgulho, de soberba, um sentimento de superioridade, ou seja, de achar que as minhas conquistas são melhores do que as dos outros, de que eu tenho sempre razão, de que eu sou sempre melhor. E isso pode trazer um sentimento de superioridade, de que eu já sei de tudo, de que eu já tenho tudo e que isso me faz ser melhor do que alguém. Isso é um lado sombra pela subutilização dessa força da humildade. É quando a gente está com esse uso descalibrado para um lado. O outro lado seria um superuso dessa força. O que seria também um superuso? Tem gente também que se acha super humilde, assim, porque eu sou muito humilde, mas tem que ter cuidado, porque às vezes é uma pessoa que está se colocando com um sentimento de inferioridade. Ou seja, eu sempre acho que o outro sabe mais do que eu, que o outro merece mais do que eu, um sentimento de pequenez, assim, de ser muito pequeno, de ter um sentimento ali de... É verdade, isso que eu falei não faz sentido, o outro aqui tá sempre certo. E isso pode cair num lado de autodepreciação. Tem gente que confunde humildade. Humildade não é essa autodepreciação, não é se sentir menor do que outras pessoas, de forma nenhuma. A humildade, ela tem a ver com a zona, quando a gente fala da zona de força, a zona equilibrada é esse equilíbrio entre esses dois extremos.
E aí, na minha experiência também, eu percebi que nós vivemos essa dualidade o tempo inteiro. Claro que alguns pendem um pouquinho mais para um superuso, outros para um subuso, um uso menor dessa força. E que o ponto de equilíbrio é estarmos atentos ao que o ego quer provar para o mundo, para os outros, para mim mesma, e o que a alma, o que a alma quer fazer, o que é a essência da alma. Então, essa dualidade entre ego e essência, digamos assim, essa dualidade entre por que eu estou fazendo o que eu faço, o que está me movendo. Eu quero provar algo para alguém, eu quero fazer isso para mostrar algo, ou eu estou fazendo porque de fato a minha alma pede por isso. Ainda que não tenha aplauso, ainda que não tenha reconhecimento, ainda que não tenha validação do outro, eu faço, porque eu sei que isso alimenta o meu processo de crescimento. E aí eu vou falar pra vocês, tem uma frase que eu gosto demais, quem gosta de anotar, anota essa frase. Essa frase é do C.S. Lewis e ele fala que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Olha só, aqui reflete muito esse conceito de força no uso ótimo da humildade. A humildade não é pensar menos de si. Muita gente confunde com isso. A humildade é pensar menos em si. Então, se eu vou pensar menos em mim, eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar nesse outro. Eu tenho que pensar nisso que está fora de mim. Eu tenho que pensar nesse... Como é que eu posso servir aos outros? Como é que eu posso ser melhor para o mundo? Entender que a humildade, ela é esse solo, é entender que quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais eu vejo que eu não sei. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente mergulha, não é para que isso nos encha de soberba ou de arrogância, para que a gente saiba assim, meu Deus, tá vendo como eu não sei de nada, como eu preciso aprender, essa postura diante da vida, de estar sempre aprendendo, sempre aberto a ouvir, sempre disposto a ser flexível para rever algo que você fez, algo que você faz, que de repente pode não ser o certo. E essa força, a ciência do bem-estar, estudos da ciência do bem-estar, eles provam que pessoas que têm esse uso ótimo da força, pessoas mais humildes, consideradas nesse contexto, elas têm mais satisfação com a vida, elas têm relacionamentos mais saudáveis, elas têm uma mente mais aberta ao aprendizado. E trazendo para o contexto que a gente vive, para o contexto do mundo do trabalho, por exemplo, essa é uma força muito ligada a essa competência de flexibilidade cognitiva, de buscar esse aprendizado constante, de buscar estar sempre repensando aquela frase, né? Aprender, reaprender, desaprender. Hoje as coisas mudam tão rápido que se nós não tivermos essa força da humildade, nós vamos estar perdendo a oportunidade de nos adaptar. Adaptabilidade é uma grande competência desse tempo. É uma grande competência desse tempo. Só que se a gente não tiver, se a gente tiver um conceito mais elevado sobre nós mesmos, digamos assim, né? Se eu já achar que eu já sou a boa zona, eu não vou estar aberta ao aprendizado. Ou se eu achar que o contrário, ou se eu achar menos de mim, tá vendo como eu não sou capaz, tá vendo como não é pra mim, tá vendo como eu não sei de nada. Isso também não vai fazer com que eu tenha uma postura de aprendizado, de entusiasmo diante daquilo que eu não sei, de buscar desenvolver. Então esse uso da humildade, ele tem a ver com isso, né? Com reconhecer os nossos talentos, mas também as nossas limitações, sem exagero e sem negação.
sem exagerar demais os meus talentos, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, mas sem negar que eu também tenho talentos, eu também tenho dons, eu também tenho como contribuir no mundo. E ela vem como esse oposto da arrogância, mas também o oposto dessa autodepreciação, desse autoabandono, desse processo que faz com que a gente se diminua. Então, a força da humildade, ela envolve autoconhecimento, envolve ter essa mente aberta, envolve gratidão também, porque se nós temos a gratidão, nós conseguimos também estar abertos a enxergar aquilo que já está muito bom na nossa vida e poder aprimorar e poder desenvolver. E aí tem outras pesquisas também que mostram que pessoas com mais humildade, elas desenvolvem menos estresse, mais empatia, mais autorregulação emocional. Que essa força, ela ativa no nosso cérebro regiões ligadas ao processo de aprendizagem. Em contextos de liderança, eu falo muito para líderes, em contexto de liderança, a humildade está associada a um maior nível de confiança das equipes, a um maior nível de inovação. Se eu sei que eu preciso buscar esse processo de aprendizado constante, então isso traz um ambiente onde eu estou mais aberto à inovação, ao aprendizado. Tem um livro do Jim Collins que ele fala que o líder do nível 5, ele é ambicioso para o propósito, mas modesto no ego. E aí essa característica dessa liderança de ser ambicioso para o propósito e modesto no ego, ou seja, moderado no ego, de não dar mais valor, de supervalorizar aquilo que eu faço. Então acho bem interessante fazer essa conexão aí com o exemplo da liderança. E aí, gente, tem um aspecto da humildade que é muito interessante, que é o seguinte: geralmente as pessoas não reconhecem muito em si mesmo se essa força está descalibrada. Às vezes as pessoas se acham no uso ótimo da humildade. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos do dia a dia para vocês se identificarem, porque a consciência é o que inicia esse processo. Se eu já achar que, fazer uma provocação aqui, se eu já acho que, mas eu sou super humilde, eu não preciso desenvolver essa força, cuidado, você provavelmente precisa bastante. Você precisa bastante, porque o que está falando é essa vozinha de orgulho que acha que você não precisa. Então, quanto mais você acha que não precisa, provavelmente mais você precisa. Porque a gente pode estar cego. A gente pode estar cego nesse processo. Então, essa humildade, ela faz com que a gente enxergue essas zonas em nós que aqui eu preciso colocar luz, eu preciso entender que de repente tem algo que precisa ser transformado no meu caráter, no meu comportamento, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, na forma como eu estou sendo percebido. Então, trazendo aí para a esfera da vida pessoal, por exemplo, a esfera da vida pessoal, numa situação ali, num relacionamento, numa discussão, por exemplo, você é aquela pessoa que acha que tá sempre certa, você é aquela pessoa que admite erros sem muita dificuldade e que escolhe aprender com eles, ou você quer ter sempre razão. Você é aquela pessoa que ouve de verdade, tem uma escutativa, tá sempre disposto a ouvir. Desculpa. Ou você é aquela pessoa que já responde de imediato, que o outro tá falando, você já tá interrompendo, você já tá falando, você já tá justificando. Você já tá dizendo, mas
porque você é aquela pessoa que na vida profissional, por exemplo, tem facilidade em reconhecer publicamente o mérito de outras pessoas, ou você gosta de ser evidenciado e reconhecido mais em público. Se não reconhecerem você, você já fica com aquele incômodo. Na vida profissional, e na vida pessoal também, você costuma pedir feedbacks e acolher as oportunidades de melhoria com curiosidade, buscando de fato entender essa perspectiva do outro. Bom dia, meu amigo Júnior. Tudo bem, meu amigo? Que bom você por aqui. Me diga se você é essa pessoa que busca intencionalmente a perspectiva do outro, porque esse feedback do outro é a perspectiva do outro. Não é que ela esteja sempre com a verdade, mas é admitir que talvez a sua verdade sobre as coisas não seja necessariamente 100% a realidade. Você é aquela pessoa que tem facilidade em dizer, por exemplo, eu não sei essa resposta, eu não sei sobre esse assunto, mas eu conheço quem sabe. Então, ainda que você seja, gente, interessante isso daqui no campo do trabalho, ainda que você seja um especialista naquilo, então, ainda que se espere que seja você que tenha todas as respostas, mas você se coloca nesse lugar de eu não sei, mas posso aprender, mas posso rever algum conceito. Não, de repente até aqui era assim, mas as coisas estão mudando tão rápido, então de repente existe uma outra forma melhor, uma forma diferente de fazer. E aí no campo do trabalho, isso muitas vezes é associado a como se fosse uma fraqueza. A liderança dizer que não sabe de alguma coisa, ou a gente se colocar nessa postura de aprendizado, de não ter todas as respostas. Mas, na verdade, a humildade é justamente essa força que nos permite continuar aprendendo, mesmo quando a gente já poderia, inclusive, parar, mesmo quando a gente já conhece muito sobre alguma coisa. Então, não é fraqueza, é continuar nesse movimento de aprendizado, de construção. Faz sentido, gente, até aqui, pra vocês? E por que desenvolver essa força tem a ver com leveza, né? Quando a gente reconhece o que em nós precisa ser transformado e que não é só sobre estar olhando para o que o outro tem que mudar. Quando a gente reconhece que de fato nem sempre a gente tem razão, ou que a perspectiva do outro também importa, e que nós não precisamos ter sempre razão, e que muitas vezes esse ter sempre razão é um desejo do ego. Quando a gente reconhece que a gente pode se mover mais pela essência do que pelo ego, isso torna a vida mais leve, porque nós passamos a não ser governados por essa busca externa, por essa validação, ou por essa necessidade de estar certo. Nós passamos a nos mover por mais consciência, por mais presença, por mais equilíbrio, com mais humildade. E aí quando eu falo de ego, não é apagar o ego, não é apagar, mas é se libertar de algumas distorções mesmo. Às vezes essas nossas crenças sobre a gente pode distorcer quem realmente somos. E lembrando, pode distorcer para um lado ou para o outro, com o sentimento de superioridade, me achando mais do que eu sou, ou com o sentimento de inferioridade, me achando menos do que eu sou. Então, não é
eliminar o ego. O problema é quando o ego, ele é só ele que é alimentado e a essência, aquilo que é, quando a gente se move por esse outro, por servir ao outro, quando o ego, ele toma todo o lugar, toma todos os cômodos, e aí a gente acha que nós somos só aquilo que nós fazemos, só aquilo que nós temos, e aí a gente busca o tempo todo o controle, o aplauso, o ser melhor do que o outro. E a essência, ela busca o sentido, ela busca a conexão, ela busca a presença. O ego, ele quer que você olhe para mim, reconheça a mim, olhe as minhas conquistas, olhe aquilo que eu faço. A essência, ela quer que você olhe o que acontece através de mim. Não é sobre mim. É sobre o que acontece através de mim. Então, isso exige esse estágio mais de uma busca, de um estágio mais elevado do nosso desenvolvimento humano, que é reconhecer que nós somos apenas parte de um todo, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem algumas pessoas que na caminhada elas já caminharam um pouco mais, já viveram algumas experiências a mais. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. E o ego, ele se alimenta dessa necessidade de repente estar sempre certo, ser melhor do que os outros, ser a pessoa do destaque em um lugar. E a essência é essa consciência, é um processo até de uma certa curiosidade, não julgamento, sabe? Com aquilo que acontece sobre nós mesmos, constantemente esse estado de observação sobre nós mesmos. E aí, como é que eu sei, Vivi, você tá falando assim, né? Trouxe esse contraponto entre se a gente está vivendo pelo ego, se a gente está vivendo pela essência, que na verdade não é um eliminar o outro. Como é que a gente alimenta mais essa essência, como é que a gente vive mais por essa essência, porque isso traz mais leveza para a nossa vida. E aí eu queria propor a gente pensar aqui em alguns sinais para entender se você está vivendo mais por essa essência, se você está se movendo mais por essa essência, alimentando essa essência de alguma forma, ou se você está só alimentando esse ego, vivendo por isso que vai ser mostrado, digamos assim. Então, 4 sinais que você pode perceber aí se você está se movendo mais por essência ou por ego. O primeiro deles, você fala menos sobre si e ouve mais sobre o outro. Você tem menos necessidade de falar de si, de falar das suas próprias conquistas, de estar no holofote, de tudo é sobre mim. Como assim eu não fui reconhecido? Como assim eu não estou em destaque aqui? Então, quando a gente começa a falar menos sobre nós mesmos e desenvolver mais essa capacidade de ter curiosidade sobre o outro, de ouvir mais sobre o outro, de conhecer mais sobre esse outro. Isso é um sinal de que a gente está se movendo menos por essa necessidade de aplauso e reconhecimento e mais por aquilo que eu posso fazer de diferente na vida do outro, pelo impacto que eu posso gerar na vida do outro. Um segundo sinal: você não precisa estar perto para estar em paz, certo para estar em paz. Você não busca estar sempre certo. Você entende que existe paz. É melhor ter, sabe aquela expressãozinha, melhor ter paz do que ter razão? Então você consegue silenciar para ter paz em alguns momentos, escolher o momento certo para alguns conflitos, para alguns embates, e não estar necessariamente o tempo todo provando que está certo, o tempo todo provando que a sua perspectiva é a melhor.
Você consegue se mover pensando, escolhendo ali, de certa forma, assim, algumas batalhas. E isso não te tira a paz. O terceiro sinal, você consegue sentir gratidão mesmo em momentos difíceis, mesmo nas dores, mesmo no sofrimento, mesmo naquilo de ruim que acontece. Por quê? Porque você entende que isso é um processo de aprendizado, isso é um processo de lapidação. Isso é um processo de aprimoramento, de capacitação. E é a humildade que nos permite enxergar isso. Porque a gente enxerga que tem algo que precisa ser transformado em mim. Tem algo que esse processo vai me ensinar. Essa postura de uma mente aberta diante das coisas que a vida acontece. Eu até falei não sei se foi na live anterior. Eu gosto muito de uma expressão da Lúcia Helena Galvão, aquela filósofa, e ela fala uma expressão que é assim: a vida ela é pedagógica. E é isso, a vida ela é pedagógica. A vida ela nos propõe processos de aprendizado para que possamos ser lapidados, para sermos melhores. E o último sinal de que você está deixando essa essência falar mais alto do que o ego é que você percebe que a força é sobre ser canal para outras pessoas e não sobre você estar no centro, é sobre ser instrumento para outras pessoas. E essa é a verdadeira força. Não é sobre estar no centro, não é sobre estar em evidência o tempo inteiro, é sobre ser canal para que outras pessoas, para fazer algo através de mim, não em mim, não por mim, não para mim, é através de mim. Isso é algo que exige olhar para esse outro, que exige olhar para esse entorno. Faz sentido, gente? Eu percebi agora que eu nem botei a nossa musiquinha de hoje, né? Só pra dar um clima aqui. Muito bem. Inclusive, estamos finalizando essa série, né? Essa sequência. Eu quero dizer pra vocês que esse processo de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês é um processo que me exige muita humildade, coragem, necessidade de não me mover sem precisar de validação, aprovação, elogios. Às vezes a gente nem sabe, de repente impactou alguém e nem sabe. Mas é viver com por essa essência de se transformar uma vida valeu a pena. Se gerou uma inspiração para uma pessoa, valeu a pena. Então esse processo de você não se mover por métrica, não se mover por vaidade. Eu sei que é desafiador. Imagina eu estar fazendo lives, eu não tenho 100 mil seguidores. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque a gente precisa se mover. A palavra de Deus diz que ele honra aqueles que fazem no pouco, né? Ele só coloca a gente sobre o muito quando a gente honra no pouco. E pra mim é muito esse processo de viver aqui na prática, viver por uma essência de querer ensinar, de querer transbordar, de querer contribuir, de querer fazer a diferença na vida de uma pessoa, sem precisar provar nada, sem me mover por métricas, sem me mover por vaidade. É claro que é muito bom quando a gente sabe que fez a diferença na vida de alguém. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas isso não é o elogio dessa pessoa que tem que me mover. Não é
não há esse reconhecimento. Beleza, gente? Vamos finalizando então a nossa última live. Nossa última live da série, tá? Às 4. Finalizamos até que Deus mande fazer de novo. Me dê outro tema e queira que eu fale sobre mais alguma coisa com vocês. Se fez sentido para vocês, me digam aí. Valeu a pena estarmos juntos? Para quem esteve aí, para quem passou, peço que vocês compartilhem essa live, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas, para que a gente possa começar essa semana, né, com mais consciência, com outras decisões. É um momento de parada, de olhar para dentro, de entender de repente ali o que é que eu posso ser inspirado a fazer diferente, a me mover diferente, como é que essa semana eu vou me propor a me mover mais pela minha essência do que pelo ego, como é que eu posso colocar essa humildade, essa força no uso ótimo, sem me sentir melhor do que ninguém, mas também não me sentindo pior do que ninguém, entendendo que eu também tenho dons, tenho talentos, tenho virtudes, tenho algo a contribuir para o mundo, com constância, com determinação, com persistência, buscando não a validação das pessoas. Para mim, principalmente, eu me movo buscando a aprovação de Deus. Se eu estiver agradando o coração dele, eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu sei que tem propósito. Tem propósito na jornada. E é isto. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada e parabéns por esse momento, por terem acompanhado as 4 lives. Ótimo, muito, que bom, gente, que bom. Obrigada. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Eu tô aqui muito feliz, eu fui dormir mais de 1h da manhã e só pensando, né, não, mas eu tenho um propósito, eu tenho que me mover por aquilo que eu me propus a fazer. E as transformações, elas acontecem quando a gente se move com constância, quando a gente não negocia o que precisa ser feito. Então, estar aqui com vocês é honrar a vida de vocês também, servir aí com esse transbordo, com esse conhecimento, com isso que Deus coloca no meu coração. Espero de coração que possa alcançar o seu coração. Um beijo, bom domingo, abençoado. E quem sabe até as próximas lives, né? Até o momento eu não tenho ainda a confirmação do próximo domingo, mas se Deus mandar a gente tá aqui. Um beijo, tchau.